Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, primeiro de tudo, eu quero começar pedindo desculpas pelo meu desaparecimento aqui no canal, no envio dos vídeos. Não sei se vocês foram todos comunicados, mas eu tive um probleminha de saúde nas últimas semanas, precisei ficar internada, enfim. E isso causou aí um atraso no envio dos vídeos aqui para a plataforma, para a gente dar continuidade aos nossos estudos, aos nossos roteiros. Mas hoje, finalmente, nós estamos retomando o nosso trabalho. E eu tenho certeza, eu estou confiante de que não haverão grandes danos por conta desse atraso. A gente vai conseguir fechar tudo bonitinho. Para isso, eu conto com o apoio visceral de vocês. Então, o que a gente vai fazer hoje, né? A gente vai retomar o que era para a gente, de certa forma, ter trabalhado na aula anterior. Então, no roteiro anterior, né? Então, na aula de hoje, a gente vai retomar a partir do que? Vamos lá. A partir desse capítulo 18, então, ok? Vamos refazer. Sabe aquele roteiro que era para vocês estarem realizando na semana passada, até o final da semana passada? Então, você vai começar a fazer ele hoje, né? Então, a gente vai tratar do capítulo 18, vai fazer. Quem já fez, algumas pessoas já me enviaram a atividade que eu peço sobre globalização, doenças na globalização, tranquilo, já tá ali, já tá constando para mim como recebido, tá show. Quem ainda não fez, até mesmo porque não tinha como fazer sem o vídeo, né? Quer dizer, tinha como fazer, mas o ideal é que vocês fizessem após assistirem a videoaula, né? Então, foi uma falha minha, então eu vou estar aqui abrindo novamente essa atividade para vocês me entregarem até o dia 29, ou seja, a próxima quinta-feira, tá? Então, hoje a gente retoma isso aqui, tá? E também vai estar subindo ainda hoje para vocês um videozinho com uma revisão para a prova que vocês farão na semana que vem, a P1 do terceiro trimestre, ok? Botando combustível para dentro. Vamos lá, vamos falar de globalização hoje. A globalização é talvez um dos fenômenos que todos nós conhecemos porque vivemos nele, estamos inseridos no fenômeno de globalização nesse exato momento, afinal estamos aqui tendo uma aula remota para cada um aí a partir do seu computador ou celular de alguma marca, provavelmente de origem norte-americana, coreana, japonesa, chinesa, tem alemã, tem uma localização geográfica específica, mas todos vocês, eu imagino, provavelmente, conhecem pelo menos um ou todos esses símbolos que estão aqui, principalmente esses três, né? McDonald's, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Deus, Beyoncé, os conflitos mundiais, então todos essas fotografias, elas são expressões da globalização. É muito difícil definir a globalização, porém é muito fácil exemplificá-la, né? Dizer, por exemplo, globalização, uma definição comum que a gente vai encontrar aí nos Googles da vida, é a definição de globalização como um processo de integração econômica, social, cultural, política, financeira das pessoas, né, e dos países de uma maneira nunca vista na humanidade. É uma excelente definição, a gente pode ficar com ela a partir daqui. O fato é que a gente tem que considerar, então, que essa coisa que a gente chama de globalização ela tem diferentes faces e essas faces ou características elas vão atingir os lugares de maneira diferenciada. O que eu estou querendo dizer com isso? E a gente vai, esse é um dos objetivos da aula de hoje, é a gente entender que nem todas as pessoas vão ser impactados pela globalização da mesma forma, porque, bom, já vamos ver por quê. Primeiro, vamos trabalhar o seguinte: essas dimensões da globalização. A primeira dimensão, e é a que geralmente a gente talvez conheça um pouco melhor, é a dimensão econômica financeira. Conheça no sentido de que a gente é acadêmico, da escola, né? O que a gente estuda mais é a dimensão econômica. Aquela que vai mostrar pra gente que a partir, sobretudo, da terceira revolução industrial, que a gente estudou lá no capítulo 17,
você tem um desenvolvimento tecnológico, das comunicações, etc., tão grande que vai permitir uma dispersão e uma flexibilização da produção e do trabalho ao redor do mundo. Então, se até a segunda revolução industrial você tinha uma característica de concentração espacial das fábricas e dos setores produtivos e do trabalho de uma maneira geral, com a terceira revolução industrial, você passa a ter uma flexibilização da produção. Você começa a ter produtos que antes eram fabricados no mesmo distrito industrial, agora sendo fabricados, enfim, em lugares, nas periferias do capitalismo, inclusive aqui no Brasil, Vietnã, Taiwan e por aí vai. Então, a partir desse momento, eu tenho então uma dispersão da produção e do trabalho, eu tenho uma afirmação do capitalismo financeiro. O que é o capitalismo financeiro? É aquele capitalismo da bolsa de valores, é aquele capitalismo do dinheiro não materializado, é o capitalismo das transações bancárias, das bolsas de valores, aonde reparem, a todo momento, desde que a pandemia começou, é muito comum as notícias sobre, não só sobre a pandemia, mas sobre, por exemplo, alguma bizarrice política que acontece no Brasil, você escuta lá no Jornal Nacional William Bonner dizer: e o índice Dow Jones reagiu a tal maneira, o índice Bovespa reagiu a essa notícia de tal maneira, a Bolsa de Valores fechou em tal. Olha, por que se fala dessas bolsas de valores a todo momento no jornal? Por que a gente escuta assim, o mercado não reagiu bem à declaração do presidente Bolsonaro sobre a questão agora, por exemplo, da vacina? Por que esse mercado é tão importante? Porque são esses caras do mercado financeiro que especulam dinheiro e tudo mais, que aplicam dinheiro em ações. Eles são os grandes investidores, não só eles, mas são dois grandes investidores nos países, nas empresas, no mundo. Então, eles têm uma importância econômica e política muito grande, ok? E essa dimensão econômica da globalização, ela vai se dar também a partir de uma integração dos chamados mercados globais, como jamais visto antes. Então, eu nunca tive tantas fábricas de diferentes países instaladas em locais tão diferentes. Então, eu vou ter fábrica da Quaker no norte da América do Sul, eu vou ter fábrica da Acer no leste da Ásia, eu vou ter Pizza Hut na Austrália. Então, eu tenho uma internacionalização muito grande das fábricas. A integração do que eles chamam aqui de mercados globais, ou seja, os mercados consumidores e produtores globais, como nunca antes visto. Eu tenho fluxos de trocas comerciais como nunca antes visto na história da humanidade. E uma das características desse mundo globalizado economicamente é o surgimento e difusão da chamada empresa global. O que é uma empresa global? Antes chamadas aí de multinacionais, né? Ainda chamadas por alguns de multinacional ou transnacional. São fábricas que, com esse processo que vem da Revolução Industrial, elas vão se espalhar pelo mundo e elas não são necessariamente só empresas internacionais. Elas são empresas transnacionais, no sentido de que eu não vinculo ela necessariamente ao seu país de origem. Eu trago um exemplo aqui para vocês, né? Eu posso ter uma empresa global que faz seus projetos nos Estados Unidos, fabrica seus componentes em Taiwan e monta o produto na Argentina e vai vender esses produtos, sei lá, no Brasil. E isso é uma empresa global. Por que eu disse que ela não necessariamente está vinculada ao seu país de origem? Por mais que eu saiba que a Nike, a Uber, Netflix, Spotify são empresas de origem norte-americanas, a atuação delas não está tão relacionada assim, talvez a um projeto norte-americano. Como a Samsung também é uma empresa coreana, sul-coreana, e a gente pouco menciona isso. Porque o que está em xeque aqui não é a questão da localização, da onde ela vem, mas sim o que ela nos oferece. E aí tem uma questão do vestibular, do Enem de 2015, bastante famosa, já até um pouco ultrapassada, né? Ela é de 2015, e ela traz justamente essa questão que a gente está discutindo aqui, ou seja, eles trazem o seguinte:
Um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália, montado na Índia, no México e na França, usando os mais avançados componentes eletrônicos que foram inventados em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e fabricados na Coreia. A campanha publicitária é desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá e a edição e as cópias são feitas em Nova York, para serem vinculadas no mundo inteiro. Teias globais disfarçam com o uniforme nacional que lhes for mais conveniente. Então, eu tenho um carro financiado pelo Japão, ou seja, eu tenho um carro da Toyota, por exemplo. Só que esse carro da Toyota, até ele chegar aqui no Brasil, até eu comprar, sei lá, o meu Corolão, esse carro, é preciso dizer assim, é um carro japonês. Quando eu vou olhar lá a história por trás desse carro, eu vou ver que, na verdade, ele é de uma empresa japonesa, ele é vendido por uma empresa japonesa, mas quem projetou foram engenheiros italianos, e aí montaram tudo no carro lá no México, nas maquiladoras mexicanas. Mas tudo do tecnológico lá, o computador do carro, foi inventado por cientistas lá nos tecnopolos dos Estados Unidos e da Coreia. Vocês estão entendendo? Eu tenho, então, uma teia global, pensa na teia como literalmente uma teia, ou seja, eu tenho um emaranhado de redes de produção, comercialização, divulgação, marketing, enfim, de projetos no mundo inteiro. E essa é, então, talvez a grande marca da globalização. E aí a questão pergunta: a viabilidade desse processo de produção ilustrado no texto pressupõe o uso de linha de montagem e formação de estoque? Como é que eu vou ter uma linha de montagem na produção de um carro que passa pelo Japão, México, França, Coreia, Nova York? Empresas burocráticas e mão de obra barata. Se eu tenho uma empresa burocrática que cria muitas dificuldades no trato do negócio, não tem como ter toda essa flexibilidade, essa teia que ele menciona. Eu tenho controle estatal e infraestrutura consolidada. Se eu tenho muito controle estatal, eu não consigo ter tanta abertura econômica para fazer todas essas etapas da produção, desde do projeto até o comercial, né, a campanha publicitária e a venda. Eu preciso aí, dentro da concepção capitalista, de um mínimo controle estatal. Letra D, organização em rede e tecnologia da informação. Então, eu tenho toda uma logística produtiva organizada em rede internacional, que é muito favorecida e que demanda muita tecnologia de informação, ou seja, internet, por aí vai, ok? Então, o gabarito dessa questão aí, por exemplo, é a letra D. Bom, e quando começou a globalização? Há um início para a globalização? Algumas pessoas, alguns teóricos vão dizer que a globalização começou lá no final do século XV, início do século XVI, quando eu tenho a queda do feudalismo e o início das grandes navegações que vão levar à colonização da América, da África e por aí vai. E é a primeira vez na história da humanidade em que eu vou ter os 5 continentes conectadinhos, ainda que de maneira pouco integrados, porém pouco integrados, vamos dizer assim. E aí, a partir, outros vão colocar uma fase que seria, não é no século XVI, aí a partir do final do século XIX, em 1870 e 1920, quando eu tenho uma aceleração das comunicações, quando eu tenho a implantação de hora e calendários universais, quando você tem lá aquela coisa da divisão dos fusos horários, o meridiano de Greenwich, essa coisa toda, quando eu tenho o primeiro conflito considerado mundial, que é a Primeira Grande Guerra, né? A primeira vez que eu vou ter países de diferentes continentes guerreando dentro e fora do seu continente, por exemplo, os Estados Unidos vai interferir. Então, ok, esses são duas periodizações que alguns costumam colocar. Porém, é muito importante que a gente tente entender a globalização como um produto da expansão do sistema capitalista. Então, a partir desse entendimento, esses autores trabalham que foi, então, quando o feudalismo cai e eu tenho a emergência do capitalismo comercial e depois o capitalismo industrializado, a partir do final do século XVII, início do século XVIII, perdão, eu tenho
globalização. Mas o grande consenso mesmo vai ser esse aqui, galera. A partir da década de 60, entre 1960 e 1970, eu tenho uma aceleração muito grande dessa expansão do capitalismo, do modo de vida capitalista, produzido com a mundialização do sistema capitalista financeiro, graças à terceira revolução industrial e toda a consequência que ela traz aí para o mundo do trabalho e da produção, graças à revolução técnico-científica informacional, que foi então um processo que a gente marca aí a partir dos anos 60, eu tenho, principalmente a partir dos anos 60, tem uma aceleração no desenvolvimento de tecnologias, no avanço das ciências e da informação tão grande que vai culminar num novo padrão tecnológico que permite uma difusão do conhecimento, da comunicação, da telecomunicação e depois com a internet e por aí vai. Eu tenho uma garantia da hipermobilidade global, ou seja, o desenvolvimento técnico e científico ele vai permitir aí um aperfeiçoamento dos sistemas de transporte aeroviários, por exemplo, que vão fazer com que eu tenha fluxos cada vez maiores aí de transporte no mundo. E aí, essa hipermobilidade global, essa coisa toda aí das fábricas que a gente está vendo, coloca uma questão para gente, né? Então, será que a globalização ela é de fato global? Ou seja, ela atinge todo o globo terrestre de maneira igual ou não? E aí a resposta é não. Toda essa integração que a gente está falando aqui, ela se dá de maneira diferenciada em diferentes espaços do globo terrestre. Quer ver um exemplo? Cabo Frio, Iguaba, Arraial do Cabo, mas sobretudo vamos pegar Cabo Frio, Iguaba, Araruama, que são cidades maiorzinhas aqui na região dos lagos, elas não estão integradas da mesma maneira que a cidade do Rio de Janeiro ou Niterói, ao sistema capitalista global da mesma maneira. Por exemplo, a nossa rede de internet aqui, a gente tem uma oferta de empresas de internet muito menor do que no centro do Rio de Janeiro. Por quê? Porque no centro do Rio de Janeiro eu tenho um grau de infraestrutura muito mais elevado, que interessa mais aos setores os agentes da globalização, do que talvez Cabo Frio e Iguaba, né? Então, eu assumo que na globalização eu tenho um processo aí de coexistência entre espaços mais globalizados, outros menos. E essa diferenciação ocorre justamente porque cada lugar vai interessar mais, vai oferecer vantagens e fatores de atração para esses agentes do capital, da globalização, as empresas globais, sobretudo, de maneira diferenciada. Uma outra dimensão da globalização importante da gente mencionar, esqueci de colocar aqui para vocês, me desculpem, uma outra dimensão da globalização, então, é a dimensão política. Quando eu tenho, então, uma das expressões da globalização é que eu tenho cada vez mais uma partilha de poder entre os estados. O que isso quer dizer? Essa partilha de poder a gente pode ler, por exemplo, como a difusão de blocos econômicos. Então, eu tenho isso não começa com a globalização, mas se acelera com ela. Eu tenho, então, países colaborando entre si a partir da criação de blocos econômicos como a PEC, o NAFTA, o Mercosul, a União Europeia, enfim. Você vai criar, os países vão se unir para agirem regionalmente. Eu tenho a emergência e a expansão do neoliberalismo, que traz aquela concepção dos estados economicamente mínimos, ou seja, eu trago aquela teoria de que quanto menos o Estado intervir, melhor vai ser, mais fácil fica a circulação de produtos, pessoas, enfim, é aquela coisa da quebra das barreiras, das fronteiras e por aí vai. Só que a partir de 2008, sobretudo, essa ideia do neoliberalismo, essa coisa aí da crise do Estado ser cada vez menos necessário, quando a gente tem a crise econômica de 2008, essa crise do Estado ela fica em xeque, porque é justamente o Estado, sobretudo o Estado norte-americano, da onde vêm os maiores neoliberais do mundo, intervindo para salvar as empresas que quebraram, os bancos que quebraram no contexto daquela crise.
emprestando dinheiro, injetando dinheiro na economia e por aí vai. Então, ao mesmo tempo que eu tenho, nesse período global, eu tenho uma tendência de diminuição do poder do Estado, ou melhor dizendo, eu tenho uma mudança no papel do Estado na economia. Se antes o Estado era um Estado muito interventor, keynesianista, eu agora vou ter um Estado menos interventor, porém um Estado responsável pela oferta de infraestrutura, um Estado responsável por investir em educação para gerar mão de obra qualificada e por aí vai. E uma outra dimensão da globalização, e essa talvez é a que mais nos atinge diretamente, e talvez a gente não se dê tanto conta quando a hora a gente acorda e vai para a escola e vai trabalhar 7 horas da manhã no mês de fevereiro, um calor do caramba, e usa uma calça jeans, e a gente não entende que o fato de usarmos jeans é uma expressão do capitalismo. O fato de sexta-feira a sua mãe virar para você ou sábado e falar: hoje eu não cozinho, hoje não tem janta, hoje a gente vai pedir pizza, hoje a gente vai pedir um McDonald's, hoje nós vamos ao cinema assistir um filme da Disney e vamos comer pipoca, que é um hábito não brasileiro, e vamos tomar a nossa Coca-Cola, e nós vamos depois, no final do ano que vem, nós vamos ao Rock in Rio. Você entende que com a globalização, então, eu tenho novas referências culturais e uma tendência cada vez maior de padronização da cultura a partir da criação, entre aspas, de uma espécie de cultura global. Então eu tenho quem nunca ouviu falar de Beyoncé, quem nunca ouviu falar, sei lá, dos K-popers agora que estão em alta, quem nunca ouviu falar de Rolling Stones, mais antigo. Então, você tem. Eu nunca vou falar de Harry Potter, Star Wars, Stranger Things, Netflix, Spotify. Repare então que eu vivo um mundo onde essas referências culturais não necessariamente nacionais. Então, eu não penso a Beyoncé como uma cantora, enfim, ativista norte-americana. Eu penso a Beyoncé como a Beyoncé, o símbolo global Beyoncé. Eu penso sei lá, o Star Wars não como uma produção norte-americana. Eu não penso a Netflix como eu estar consumindo um produto dos Estados Unidos. Eu penso que eu estou consumindo uma plataforma de streaming e, enfim, né? E é muito interessante a gente pensar, porque aqueles que não acompanham essas referências, muitas vezes ficam para trás, até nas conversas do dia a dia, ou não é? Né? Não sabe o que é Stranger Things, não sabe quem é a Enola Holmes agora, da nova personagem da Millie Bob Brown, você não sabe quem é, sei lá, ainda não viu Emily in Paris. Vocês entendem? Não sabe quem é tal cantor, a professora não sabe o que é Among Us, os jogos, tudo isso, a gente tem então toda uma tendência de padronização. E se eu falo de Netflix no Brasil e eu falo de Netflix no México, na Argentina, sei lá, na Argélia, eu vou estar falando uma linguagem global que é muito difícil, alguém numa cidade não vai me entender. Porém, nem todas as pessoas, a gente sabe, têm acesso a esses referenciais culturais e, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que eu tenho essa padronização da cultura global, eu também tenho movimentos que vão resistir a essa tentativa de padronização. Novamente, eu esqueci aqui, não sei o que houve, eu acho que eu abri o slide errado, mas agora eu não vou voltar. Eu tenho movimentos que vão ser conhecidos como movimentos de resistência à globalização cultural, ou pelo menos de afirmar as diferenças, não no sentido de hierarquização, mas no sentido de que usamos calça jeans, mas também usamos turbantes e cabelos black power. Faz sentido? Eu vou à universidade de calça jeans, mas eu boto a minha burca por cima porque é a minha identificação religiosa. Eu vou à universidade de calça jeans, comendo meu fast food, meu lanche do McDonald's, ouvindo Spotify nos fones, com a minha guia de umbanda, de candomblé. Então eu tenho ao mesmo tempo movimentos de padronização e também movimentos de resistência cultural. E ora, é importante a gente entender que
Esses movimentos de padronização e resistência, eles não são tão híbridos como parecem, não são tão, na verdade, distintos, opostos como parecem. Eles estão cada vez mais conectados. O que eu estou querendo dizer com isso? Ao mesmo tempo em que eu tenho uma tentativa de certa forma, uma perspectiva de ameaça de padronização cultural imposta pela globalização, eu vou ter uma movimentação de expressões culturais locais que também podem se tornar globais. Então, por exemplo, nossa, o que aconteceu? Ignora, gente. Mas eu vou dar um exemplo aqui na fala. Bom, vamos pensar. O movimento hip hop, por exemplo, ele surge como um movimento de resistência cultural e que depois ele se torna uma grande máquina, uma grande empresa, né? Enfim, os cantores de hip hop são extremamente ricos e conhecidos do mundo inteiro. Então se tornam globais, ok? E por aí vai. Então, vamos pegar o caso aqui no Brasil dos cabelos cacheados, né? Eu mesma fui durante muito tempo uma alisada. E me lembro que antes de alisar o cabelo não havia no mercado tantos produtos, não havia, na verdade havia pouquíssimos produtos específicos para cabelo cacheado, que dificultava aí o cuidado com os meus cachos. E toda uma pressão estético-cultural, eu acabei cedendo e alisei meu cabelo durante muitos anos, até que recentemente, tem coisa de 5, 6 anos atrás, eu olho e percebo que é um movimento que diz, olha, o seu cabelo natural, ele também é bonito, ele também é importante, valorize. E agora você tem produtos a rodo para cabelo cacheado. Então, começa a ver aí uma certa expansão, vai se expandindo essa cultura do cabelo cacheado, né? Não que, enfim, a pessoa vai começar agora a cachear o cabelo, de cabelo liso, não é que vai inverter, mas que eles vão se conectar de certa forma, as diferentes expressões culturais. E aí, bom, a gente tem essas faces da globalização que a gente está mencionando aqui, essa parte aqui das três globalizações que o Milton Santos fala, nossa, horrível isso aqui, mas que o Milton Santos vai falar aqui pra gente é o seguinte: o Milton Santos diz que existe uma globalização como farsa e como fábula, que é aquela globalização que diz que vai trazer aí uma série de avanços, de melhorias para o mundo, essa integração bonita dos povos, o cidadão global e tal, tal, tal. Essa é a globalização como fábula. E eu tenho a globalização como farsa, que é justamente a globalização que mostra a mentira dessa fábula, né? Por isso ele chama de fábula, de mito, que é a globalização real, que é a globalização da exclusão social, né? Das desigualdades sociais, é a globalização da substituição do trabalho humano pelo trabalho robótico. Então, aqui a globalização como farsa. E eu tenho perspectivas que se levantam, sobretudo agora a partir do século XXI, muito grande, que é uma outra globalização, outros projetos de globalização. E não estou dizendo que são projetos bonzinhos ou malzinhos, ok? Eu tenho projetos, então, eu tenho pessoas no mundo que estão pensando novas formas de globalização. Ora, pautadas aí em perspectivas neoconservadoras, ou seja, movimentos fundamentalistas ou neonazistas que vão aí pedir, enfim, aqui eu tenho um protesto pedindo não, mentira, não é aqui. Mas eu tenho, por exemplo, o movimento neonazista, os movimentos fundamentalistas que pedem o Brexit, por exemplo, lá no Reino Unido, né, que é o movimento de saída do Reino Unido da União Europeia. Ele foi muito, em grande medida, ele foi mobilizado por fake news e por grupos que diziam que a Inglaterra entraria em colapso por conta da entrada de imigrantes cada vez maior. Então, você vai ter pessoas que colocam, que vão pedir o fim da globalização, porque todo esse movimento tem levado aí uma corrupção dos valores morais tradicionais da sociedade. E, ao mesmo tempo, eu tenho outras propostas de globalização mais progressistas, como aquela do pessoal do movimento Occupy Wall Street, que aconteceu em 2011, talvez, posso estar enganada com a data, mas foi um movimento de ocupação de Wall Street, né, que é a capital aí do
do mercado financeiro, e onde as pessoas foram pedir um novo modelo de capitalismo. Eu tenho a organização do Fórum Social Mundial, que é uma organização que reúne pessoas, cientistas, políticos de várias partes do mundo, aonde as pessoas vão se reunir para pensar uma nova globalização, uma globalização mais humanizada, mais focada aí realmente na construção desse cidadão global, mas que atinja todos os povos de uma maneira mais harmônica, menos desigual. O Fórum Social Mundial vai culminar na organização da Cúpula dos Povos, né, na Rio+20 em 2012, então teve esse avanço aí. E dentre outros projetos, né, de pessoas, nós mesmos podemos propor aqui a nossa ideia de globalização, de um mundo globalizado que seja menos danoso, mas que se mantenha, por exemplo, aberto às trocas culturais, porque há um entendimento, partimos do entendimento de que isso engrandece-nos enquanto sociedade. Enfim, eu posso pensar uma globalização, na verdade, um fim da globalização ou uma globalização que seja orientada apenas por uma única perspectiva cultural, talvez aí uma perspectiva neonazista de globalização. Eu tenho várias formas de pensar essa integração econômica, política, social e cultural do mundo, né? E, bom, é isso. Esse era o tema da nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham entendido tudo. A ideia é que vocês agora continuem o roteiro, façam a leitura atenta do capítulo 18. O texto está muito bacana da apostila de vocês. Quem não realizou as atividades 1 e 2, realizem, por favor, façam as sessões do livro, tá? Vocês têm aí um tempinho para fazer essa atividade aí durante a semana, e depois que você terminar, quando você pegar a sua prova para fazer semana que vem, dá uma assistida no vídeo que vai estar subindo aí no canal daqui a pouco, hoje, amanhã no máximo, com uma revisão dos capítulos 15, 16 e 17, que são os capítulos que eu vou estar cobrando aí para vocês na prova, que é tudo sobre Revolução Industrial. Então tá uma prova bem tranquila de fazer. Você der uma lida boa na apostila, assistir esse videozinho de revisão, eu tenho certeza que você vai arrasar e não vai precisar ficar pegando a resposta do seu amiguinho. Beleza, gente? Então é isso, ficamos por aqui. Um grande beijo e até a próxima.